Olá, digníssimos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem e também muito felizes, inclusive por conta do resultado que talvez tenham obtido lá na prova da FUVEST de ontem, tá bom? Meu nome é Edgard, eu sou professor de português aqui do curso e Colégio Planck e eu espero elucidar algumas dúvidas e algumas curiosidades sobre essa prova que envolvem gramática normativa, questões de interpretação e etc, tá bem? A prova da FUVEST 2020, tal qual a gente sempre esperou, né, correspondeu à sua expectativa e necessariamente trouxe questões bastante conteudísticas que privilegiaram o conhecimento gramatical do candidato. Isso é muito bom, porque aqui no curso a gente trabalha bastante isso. A gente sempre busca fazer com que os alunos não só aprendam o conteúdo, como também identifiquem a razão pela qual as informações devem ser assimiladas. Eu selecionei algumas questõezinhas aqui, alguns tópicos das questões. Questão de morfologia, de reconhecimento da função do substantivo, da função do adjetivo, relacionado diretamente a aspectos interpretativos e intelectivos do texto, né? A função sintática também voltou a cair na prova da FUVEST, questãozinha sobre o reconhecimento da função sintática do sujeito. Este mesmo aspecto do sujeito também foi relacionado àquela questão que pedia para que você identificasse aí a alternativa em que, embora sendo sujeito agente, não praticava, não realizava a ação do verbo tal qual de costume, né? Além disso, as relações de sentido das conjunções, que a gente sempre fala, não se pode ficar decorando conjunção, precisa interpretar a relação de sentido estabelecida entre as orações do texto, né, relacionadas pela conjunção. Então, muitas pessoas baseadas no ideário coletivo de que o posto que, por exemplo, tem a mesma sonoridade do porquê, acha que o posto que tem valor de porquê, e na verdade não tem nada a ver. É só lembrar-se de que as duas informações relacionadas pela conjunção ou locução conjuntiva posto que apresentavam contrariedades, né? Não, de um lado, do lado esquerdo do posto que, não haver interesse no elogio, não se sentir-se elogiada. Do outro lado, né, aceitar como um lisonjeio. Então, assim, de um lado você tem a informação de que não é considerado elogio, do outro lado sentir-se lisonjeada, uma relação contrapositiva que fatalmente identifica que a locução conjuntiva posto que, no meio das duas orações, necessariamente evidencia um quebra da expectativa, concessão, por isso trocada pela locução conjuntiva apesar de, né? E questõezinhas de interpretação. Eu decidi, por sugestão aqui, realizar aí o comentário mais específico da questão 38, né? A questão 38 tem como base o texto do Marco Catalão, que também foi utilizado para a formulação da questão 37. Nela, na questão 38, mais especificamente, você tem lá, tal como se lê no poema, a palavra amor é substantivo e amargo é adjetivo. Eu preciso ter pleno conhecimento que, embora as classes gramaticais sejam respeitadas em alguns contextos tal qual a gente espera, por exemplo, amor é um substantivo, amargo costuma ser adjetivo, no contexto em que se dá, você tem amargo como o aposto do substantivo palavra. Então também tem que ser aposto. A palavra amargo, então tem que ser substantivo. Por isso a letra A é falsa. Na letra B, o verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. Em realidade é exatamente o contrário, que o autor do texto diz que se não houvesse veladamente apresentado o sentido do verbo amar, a palavra amargo seria menos amarga, porque o poeta entende que faz pressupor que o verbo amar traz consigo um pouco de amargor, né? Um pouco de dureza, um pouco de rejeição, nada muito palatável. Muito bem. Na letra C ele fala assim, o substantivo corpo apresenta sentido denotativo, ao contrário, sentido conotativo para corpo, né? A letra E, que também é falsa, fala em o verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis. Do ponto de vista morfológico da classificação, isso não é possível,
porque um é verbo, outro é substantivo, um não vai ocupar o lugar do outro, a não ser que o amar se tornasse substantivo, que não é o caso. E do ponto de vista estrutural, se eu entendo que lá no texto amar se relaciona a amargo e amor se relaciona a amora, estruturalmente não pode ser substituído pelo outro. Então não são palavras intercambiáveis, não há como. Resultando na letra D como alternativa correta, né? Ele fala, o substantivo amor intensifica o dulçor da palavra amora. Lá no texto, eu vou retirar aqui o texto como base, ele fala assim, ó, a palavra amora talvez fosse menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amor, né? Então, o amor intensifica o dulçor. Sem ela, sem a palavra amor, talvez a palavra fosse menos doce. O que condiz diretamente com a proposta de assertiva da letra D. O substantivo amor intensifica o dulçor da palavra amora. Ok, digníssimos, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, tirado algumas duvidazinhas, evidenciado algumas particularidades dessa prova, foi muito boa, e a gente se vê numa próxima resolução. Beijos, abraços e afins. Tchau, digníssimos.